Dona Maria Lúcia estava de joelhos sobre o mármore gelado do banheiro da suíte principal. Suas mãos trêmulas afundavam na espuma grossa do produto de limpeza enquanto ela esfregava, com movimentos lentos e doloridos, a parte mais difícil do chão, bem atrás do vaso sanitário. O cheiro forte do químico queimava suas narinas, misturado ao suor que escorria pelo seu rosto cansado. Cada movimento era uma luta contra a própria dor. Presos em suas costas, em um canguru improvisado e apertado demais, os dois bebês se remexiam inquietos. O peso deles pressionava sua coluna frágil, puxando seus ombros para baixo, forçando seu corpo a se curvar ainda mais sobre o piso frio. Sua respiração estava curta, irregular, como se faltasse ar dentro dos próprios pulmões. A cada vez que tentava se inclinar um pouco mais para alcançar o canto do banheiro, uma fisgada atravessava sua lombar, subindo pelas costas como uma lâmina quente. "Ai, meu Deus!" sussurrou quase sem voz, fechando os olhos por um segundo. Mas não podia parar, não podia descansar, não podia reclamar. O som seco de um salto alto ecoou no corredor. 1 passo, 2, 3... Carla surgiu no batente da porta, impecável como sempre. Braços cruzados, olhar frio, observando a cena como quem assiste a algo perfeitamente normal. Não havia surpresa, muito menos culpa. "Vai ficar aí gemendo ou vai limpar direito?" perguntou em tom cortante. Dona Maria levantou o rosto devagar, com os olhos marejados, o suor misturado às lágrimas contidas. "Já tô terminando, minha filha. É que essa dor nas costas..." Carla deu uma risada baixa, irônica. "Dor todo mundo tem. A diferença é quem escolhe ser forte e quem escolhe ser um peso." Ela se aproximou mais, parando bem diante da idosa ajoelhada. "Quer morar aqui?" disse, olhando de cima para baixo. "Então tem que mostrar serviço. Aqui não é abrigo de velha." Cada palavra bateu como um tapa silencioso. Dona Maria engoliu em seco, apertou a esponja entre os dedos doloridos e voltou a esfregar o chão com mais força, mesmo sentindo como se seus ossos estivessem se partindo por dentro. Os bebês choraram mais alto em suas costas. Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam por um instante. Com dificuldade, apoiou a testa na porcelana fria do vaso sanitário, buscando força. "Aguenta, Maria, aguenta mais um pouco", murmurou para si mesma. Então, um som diferente ecoou pelo corredor. Passos firmes, pesados, apressados, nada parecidos com os passos de Carla ou dos empregados. A porta do banheiro se abriu de uma vez. Dona Maria nem teve tempo de se virar. Carla também não. Ricardo estava parado ali, de terno, sem paletó, a gravata solta, o olhar totalmente fora de controle ao encarar aquela cena absurda. Sua mãe de joelhos no banheiro, com os 2 filhos presos às costas, esfregando o chão como uma empregada. Ou pior, seus olhos percorreram a imagem inteira em segundos. A esponja na mão dela, o balde no chão, os bebês chorando, as costas curvadas, o rosto cansado. E então ele soltou em voz firme, carregada de choque, revolta e incredulidade: "O que diabo está acontecendo aqui?" O banheiro inteiro pareceu congelar. Carla ficou pálida. Dona Maria começou a tremer ainda mais. E naquele instante, uma certeza atravessou a mente de Ricardo como um soco. Ele tinha falhado como filho. Mas o que ele ainda não sabia era que aquela não era a primeira vez que aquilo acontecia e estava longe de ser a pior. O silêncio no banheiro era pesado. Ricardo continuava parado na porta, sem conseguir se mover, enquanto processava a imagem da própria mãe ajoelhada no chão, esfregando o banheiro da suíte como se fosse uma funcionária qualquer. Os 2 bebês ainda choravam presos às suas costas. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. "Mãe!" ele sussurrou, quase sem voz. "O que é isso?" Dona Maria Lúcia tentou se arrumar, levantar, manter a dignidade, mas o corpo simplesmente não obedecia. Suas pernas estavam dormentes, suas mãos tremiam e sua coluna latejava como se estivesse em fogo. Eu estava só ajudando um pouquinho", murmurou, evitando olhar para ele.
Carla foi a primeira a reagir. Recuperou o controle da expressão e forçou um sorriso nervoso. Você não entende, amor. Ela pediu para fazer isso. Disse que queria se sentir útil, que se sentia um peso aqui em casa. Ricardo franziu as sobrancelhas. Útil? Limpando o banheiro ajoelhada com nossos filhos nas costas? Ela vive dizendo que gosta de trabalhar, insistiu Carla. Que não consegue ficar parada. Eu até falei para ela descansar, mas ela é teimosa. A mentira saiu suavemente, treinada. Carla já havia ensaiado aquele discurso centenas de vezes, mesmo que inconscientemente. Mas algo estava diferente agora. Ricardo não a olhava mais com os olhos apaixonados de antes. Havia dúvida, havia estranheza, havia raiva contida. Ele se aproximou da mãe, se agachou lentamente ao lado dela e segurou seu rosto com cuidado. Mãe, me olha nos olhos. Foi você que quis estar aqui? Dona Maria respirou fundo. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela desviou o olhar. Não é isso, meu filho. A Carla só pediu ajuda hoje. Foi só hoje. Mas as mãos dela tremiam demais para que aquilo fosse verdade. Foi nesse instante que uma memória pesada começou a se formar na cabeça de Ricardo. Ele se lembrou de todas as vezes em que chegava tarde, encontrava a mãe calada, sentada no sofá, olhando para o nada. Lembrou das dores que ela sempre dizia ter, das dificuldades para andar, dos remédios cada vez mais fortes. E lembrou principalmente de como sempre ignorou tudo isso. Porque para ele, tudo se resolvia com dinheiro. Se tivesse dor, ele pagaria um médico. Se estivesse cansada, ele pagaria um fisioterapeuta. Se estivesse triste, ele pagaria uma viagem. Jamais passou pela sua cabeça que o problema não era falta de dinheiro, era maldade. Enquanto isso, Carla cruzava os braços impaciente. Amor, a gente não tem tempo para esse dramalhão agora. Você tinha uma viagem, não tinha? Seu voo não é hoje? Ricardo fechou os olhos por um segundo. Foi então que ele lembrou do passaporte. Tinha voltado à mansão apenas para pegar o documento que havia esquecido no escritório. Ele não deveria nem estar ali naquele horário. Carla não contava com a presença dele, e isso gelou sua espinha. Desde quando você começou a pedir ajuda da minha mãe para limpar essa casa? Ele perguntou em tom baixo e perigoso. Ricardo, eu já expliquei. Desde quando você coloca as crianças nas costas dela? Carla perdeu a paciência por um segundo. Mas porque ela quis. Foi isso que eu estou tentando dizer. Ela vivia dizendo que queria criar algum vínculo com os netos, que queria participar da maternidade, já que eu vivia ocupada com você. Ricardo engoliu seco. E por que isso tudo só acontecia quando eu não estava em casa? Dona Maria fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto enrugado. O silêncio respondeu. Naquele instante, cenas soltas do passado começaram a fazer sentido. Às vezes, em que chegou mais cedo e encontrou a casa impecável, mas a mãe exausta. Às vezes, em que perguntou se ela estava bem e ela respondeu apenas, tá tudo sim, meu filho, não se preocupa comigo. Ela não reclamava por quê? Porque não queria causar conflito, porque amava demais o filho, porque tinha medo de perder os netos. Sua vida inteira tinha sido trabalho e sacrifício. E agora, dentro daquela mansão luxuosa, ela achava que aquele era apenas mais um sacrifício necessário para continuar pertencendo ali. Você sabia que ela tem problemas sérios nos ossos? Ricardo perguntou, ainda sem encarar Carla. Que os médicos disseram que ela não pode fazer esforço? Eu não sou médica, respondeu ela seca. Só queria que ela fizesse outra coisa além de ficar reclamando de dor o tempo todo. Dona Maria abriu os olhos nessa hora e pela primeira vez algo diferente apareceu em seu olhar. Não era só dor, era tristeza profunda. Eu nunca reclamei para você, meu filho, ela disse baixinho. Nenhuma vez. Ricardo a olhou chocado. Então por que você fez tudo isso? Ela demorou alguns segundos antes de responder. Porque eu queria ser útil. Eu não queria dar trabalho. Eu só queria ser uma boa mãe e uma boa avó, mesmo que isso me custasse tudo. E naquele momento,
Ricardo sentiu algo quebrar dentro dele, mas o que ele ainda não sabia é que aquilo era só a ponta do que Carla fazia quando estava sozinha com a sogra. E o pior ainda estava por vir. Ricardo ajudou a mãe a se levantar. Cada movimento dela era doloroso. A coluna curvada, os joelhos estalando, os braços fracos demais até para segurar a própria bengala. Ele a amparou até a cama. Retirou com cuidado os 2 bebês de suas costas e os deixou no berço improvisado ao lado, ainda resmungando baixinho. Carla observava tudo em silêncio, mas seu olhar já não tinha mais falsa doçura. Agora era puro incômodo, irritação, raiva por ter sido desmascarada diante dele. "Fica aqui, mãe, eu já volto", Ricardo disse, ajeitando o travesseiro sob a cabeça dela. Ao sair do quarto, parou no corredor e respirou fundo. "Eu quero entender tudo, Carla, desde o começo." Ela cruzou os braços e virou o rosto. "Eu já disse." Ela insistiu em ajudar. Ricardo passou a mão pelos cabelos, nervoso. "Não minta para mim de novo. Desde quando isso começou?" Carla demorou a responder. Por alguns segundos pareceu medir até onde poderia ir sem se comprometer. "No começo nem era nada demais", disse por fim. "Eu pedia pequenos favores, coisas simples, dobrar uma roupa, lavar uma louça, segurar um bebê por alguns minutos. Ela mora aqui. Cuidar de uma casa é uma coisa. Humilhação é outra." "Humilhação?" Carla riu com desprezo. Ela sempre limpou para os outros na vida inteira. Qual é o problema em continuar fazendo o que sempre fez? A frase caiu como um soco. Ricardo a encarou pela primeira vez com nojo. "O problema é que agora você está falando da minha mãe." Carla suspirou, impaciente. "Olha, amor, seja sincero comigo. Você realmente acha que essa mulher conseguiria sobreviver lá fora? Sem dinheiro, sem estudo, sem nada? Eu tô dando uma casa para ela, uma vida melhor. À custa da dignidade dela? Dignidade não paga conta." Ela respondeu fria. E foi ali que Ricardo percebeu uma verdade dolorosa. Carla não via sua mãe como uma pessoa. Ela via como um objeto útil. "Você fazia ela cuidar dos bebês?" Ele perguntou em tom baixo. "Às vezes", respondeu Carla. "Mas isso é ridículo, Ricardo. Ela é avó, não é? A avó gosta de cuidar de neto. Gostar não é obrigação", ele rebateu. "E muito menos limpar banheiro com eles amarrados nas costas." Carla foi até a janela, respirou fundo e soltou com desdém. "Sabe qual é o verdadeiro problema disso tudo? Você." Ricardo franziu a testa. "Eu? Sim. Você mimou ela demais. Trouxe ela para essa casa achando que estava fazendo um favor. Mas no fundo, só trouxe um peso." Ricardo fechou os olhos por 2 segundos. Um peso? Aquela mulher magra, ferida, machucada, cheia de marcas do trabalho de uma vida inteira para que ele pudesse ser quem era hoje. Era um peso. Ele teve ânsia. "Lembra quando ela veio morar aqui?" Carla continuou. "Eu até tentei ser educada, mas ela era lenta, confusa, simples demais. As visitas riam dela. Você não via, mas eu via o constrangimento." Ricardo lembrava. Lembrava sim, mas agora de outra forma. Lembrou de como a mãe se calava quando as amigas ricas de Carla chegavam. Como ela ficava sentada num canto, segurando a xícara com as 2 mãos, sem participar das conversas. Não era timidez, era humilhação. "E nem me venha dizer que foi tudo cruel da minha parte", Carla continuou. "Porque ela nunca veio reclamar para você. Sabe por quê? Porque ela sabia que não estava sendo maltratada. Ela só estava trabalhando." Ricardo virou-se na direção do quarto da mãe. A porta ainda estava encostada, silenciosa, como ela sempre fora. Ela não reclamou. Ele murmurou. "Porque ela me ama demais para destruir o meu casamento. Ela carregava essa dor sozinha, para me proteger." Carla abriu a boca para responder, mas ele levantou a mão. "Cala a boca!" A palavra saiu seca. Nunca antes ele tinha falado assim com a esposa. Ela congelou. "Você transformou o amor em servidão, Carla. Minha mãe estava sofrendo calada dentro da minha casa. E você sabia?" Carla engoliu seco, mas não recuou. "E se isso foi mesmo tudo exagerado, a culpa é sua por nunca prestar atenção em nada além do dinheiro."
Ricardo desceu o olhar, e foi nesse ponto que a culpa mais doeu. Ela estava certa em uma coisa: ele tinha sido ausente, cego, distante, mas agora que estava enxergando, ninguém mais pisaria naquela mulher. Ele virou para Carla e disse, baixo, porém firme: a partir de hoje isso acabou. Ela estreitou os olhos. Acabou o quê? Você nunca mais vai encostar a mão na minha mãe. Nunca mais vai dar ordem. Nunca mais vai usar ela para absolutamente nada. E se eu quiser? Ricardo se aproximou devagar, parando bem em frente a ela. Então quem vai sair dessa casa não é ela. Enquanto isso, no quarto, Dona Maria escutava tudo. Cada palavra, cada acusação, cada defesa. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo diferente nascendo dentro do peito. Coragem. E em breve, ela iria contar ao filho coisas que nem mesmo ele está preparado para ouvir. Dona Maria ficou alguns minutos sentada à beira da cama, em silêncio, as mãos trêmulas pousadas sobre o vestido gasto. Os dois bebês, agora dormindo no berço improvisado ao lado, respiravam com aquele som leve e inocente que contrastava brutalmente com o que acontecia naquela casa. Ela fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Era como se estivesse reunindo forças que nunca teve permissão de usar. Lá fora, ela ouvia a voz do filho no corredor, firme, diferente, quase irreconhecível. Pela primeira vez em muito tempo, ele não falava com doçura para Carla. Falava com desconfiança, com dureza. Dona Maria sentiu uma pontada no peito, mas não de dor física. Era algo que misturava medo e alívio. Então, ela se levantou devagar, apoiando-se na cômoda, e caminhou até a porta. Cada passo parecia mais pesado que o outro, mas ao mesmo tempo, cada passo trazia uma estranha sensação de liberdade. Quando abriu a porta, Ricardo estava parado à sua frente, o rosto tenso, os olhos marejados. Mãe, ele disse baixinho, me conta a verdade, por favor. Ela o encarou. Já não era mais o menino pequeno que corria pela casa de pés descalços, segurando o caderno da escola. Mas dentro dele ainda existia aquele mesmo olhar pedindo proteção. E pela primeira vez na vida, ela decidiu não protegê-lo da verdade. Você quer mesmo saber o que acontecia aqui quando você não estava? Ricardo engoliu seco e assentiu. Eu aguento. Ela fechou os olhos por um segundo e então abriu o coração. No começo eram só favores, meu filho. Ela dizia, me ajuda a dobrar umas roupas, segura um pouquinho o bebê, dá um paninho na mesa. Ricardo apertou o maxilar. E depois virou cobrança. Ela continuou com a voz embargada. Se eu demorasse, ela dizia que eu estava sendo ingrata. Se eu errasse, ela dizia que pobre nunca faz nada direito. Um nó se formou na garganta de Ricardo. Ela dizia que eu devia agradecer por morar ali, que eu estava naquele lugar por causa dela e não por você. Dizia que se eu quisesse continuar ali, tinha que provar que merecia. Sua voz começou a falhar. E como a senhora provava isso? Ele perguntou. Dona Maria hesitou. Aquela parte era a que mais doía. Limpando o que ninguém queria limpar, disse baixinho. O banheiro, a varanda, o chão dos quartos. Às vezes ela jogava comida no lixo e mandava eu limpar de novo para aprender a ser grata. Ricardo sentiu como se alguém tivesse arrancado um pedaço dele. E os bebês? Ele perguntou quase num sussurro. Ela dizia que eles eram meus netos, então eram minha obrigação também. Mas só quando você não estava em casa. Quando você chegava, ela fazia questão de pegar eles no colo, beijar, sorrir, como se fosse a melhor mãe do mundo. Ela respirou fundo antes de continuar. Teve dias, meu filho, em que eu lavei banheiro inteiro com dor nas pernas, com um bebê de cada lado, amarrados nas minhas costas, chorando, enquanto ela ficava sentada no sofá, mexendo no celular e dizendo que eu estava sendo lenta. Ricardo fechou os olhos, vencido pela imagem. Uma lágrima escorreu no rosto dele. Por que a senhora nunca me contou isso? E então veio a frase mais dolorosa de todas. Porque eu via você feliz. Pela primeira vez em muito tempo.
Você tinha uma família, tinha filhos, tinha uma casa linda. E eu não quis ser a mãe que destrói isso. Ela ergueu os olhos marejados para ele. Eu preferi sofrer em silêncio do que te ver infeliz, meu filho. O peito de Ricardo se despedaçou ali. Ele se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. E ela fazia mais alguma coisa. Dona Maria hesitou, engoliu em seco e balançou a cabeça. Tinha coisas que ela dizia, coisas que uma pessoa de idade não devia ouvir de ninguém. Mas isso eu prefiro guardar comigo e com Deus. Aquilo foi pior do que qualquer detalhe, porque mostrou que Carla havia ultrapassado limites que nem sua própria vítima conseguia repetir em voz alta. Nesse instante, uma gargalhada irônica ecoou do outro lado do corredor. Carla, que cena linda! Ela disse encostada na parede. Agora todo mundo é vítima, né? Ricardo se levantou devagar e a encarou. Você tá ouvindo isso tudo e ainda acha engraçado? Eu acho exagerado, ela respondeu cruzando os braços. Ela sempre gostou de trabalhar. Eu só dei a ela uma função. Você escravizou a minha mãe dentro da minha própria casa. Eu só tirei proveito do que você trouxe para dentro dessa casa. Ela rebateu fria. E agora você quer bancar o herói? Ele se aproximou devagar, o olhar firme. Você passou dos limites de tudo que existe, Carla. Não, Ricardo. Ela respondeu olhando em volta da mansão. Eu só tentei manter esse lugar do jeito que eu acho que ele deve ser. Sem fraqueza, sem coisas feias, sem pobre encostado. Foi ali que a verdadeira Carla se revelou por completo. Sem máscara, sem suavidade. A partir de hoje, disse Ricardo, você não manda mais em absolutamente nada nesta casa. Ela riu debochada. E vai fazer o quê? Me mandar embora? Ele respirou fundo, sabendo que aquela decisão mudaria tudo. Se for preciso, sim. E naquele momento, Carla percebeu que seu poder estava começando a acabar. Mas ela ainda não iria se render tão facilmente. Não sem tentar virar o jogo. O corredor da mansão parecia ainda mais frio do que de costume. A luz que vinha das janelas enormes não conseguia aquecer o ambiente. Havia uma tensão invisível, pesada, grudada nas paredes. Dona Maria permanecia de pé, apoiada no batente da porta do quarto, observando o filho e a nora diante dela, como quem assiste a uma cena da qual nunca quis fazer parte. Carla, por outro lado, não demonstrava arrependimento algum. Na verdade, havia algo de perverso em seu semblante. Você fala como se eu fosse um monstro, disse ela, ajeitando o cabelo, sem tirar os olhos de Ricardo. Mas quem trouxe essa mulher para dentro da nossa casa foi você. Ricardo a encarou, em silêncio. Eu não pedi para virar babá, faxineira e escrava, ela continuou. Ela fez isso porque quis, porque sempre gostou de bancar a coitadinha trabalhadora. Dona Maria fechou os olhos ao ouvir aquilo, mas dessa vez não se calou. Eu fiz porque você mandou, disse com a voz fraca, mas firme. Eu fiz porque você dizia que era minha obrigação, senão eu não merecia morar aqui. Carla riu, um riso amargo e debochado. Olha só, agora virou uma santinha revoltada? Essa aí sempre soube manipular você, Ricardo. Desde pequeno, sempre te colocou contra tudo e todos. Ricardo balançou a cabeça, desacreditado. Para de inventar coisa, Carla. Eu tô inventando? Pergunta para ela então se ela nunca falou mal de mim nas suas costas. Eu nunca falei, respondeu Dona Maria baixando a cabeça. Falou sim, Carla gritou. Falou que eu era fria, que não gostava dos meus próprios filhos, que só queria dinheiro. Um silêncio absoluto tomou conta do corredor. Só se ouvia o coração acelerado de Ricardo. Você dizia que não gostava de ser mãe, Carla? Respondeu a idosa com sinceridade. Dizia que teve os meninos por sua causa, pelo dinheiro, pela vida que você poderia dar a eles. Carla gelou por um segundo, mas logo retomou o ataque. Tá vendo? Ela tá tentando virar você contra mim, disse, apontando para a sogra. Sempre foi invejosa, sempre quis a vida que eu tenho. Ricardo fechou os punhos. A única coisa que ela sempre quis foi ver o filho bem. E você acha mesmo que eu não quis te ver bem? Carla rebateu.
Eu construí essa família com você. Essa casa é tanto minha quanto sua. Essa casa é fruto de trabalho. Ele respondeu firme. E você transformou ela em cenário de humilhação. Carla deixou escapar um sorrisinho sarcástico. Porque você sabe muito bem que eu não gosto de pobre, e você trouxe uma pobre para morar conosco. A frase ecoou pela mansão como um tiro. Dona Maria sentiu as pernas enfraquecerem. Ricardo ficou imóvel. Era a confirmação de tudo, cada dúvida, cada desconfiança, cada centelha de verdade que tentou apagar. Carla não via sua mãe como família, via como algo sujo, indigno, inferior. E naquele instante, Ricardo já não via mais a mulher com quem um dia sonhou. Via uma estranha cruel, mas mesmo assim, parte dele ainda lutava internamente. E foi nessa brecha que Carla tentou o último golpe. Ela se aproximou dele, tocou em seu peito, falando em tom mais baixo. Amor, pensa bem, você vai destruir tudo por causa dela? Por uma mulher que já viveu a vida inteira às suas custas? Você vai jogar fora a sua família por causa de uma velha? Ricardo olhou para a mão dela sobre ele. Depois olhou para a mãe, frágil, trêmula, ferida, mas digna. Ela me deu a vida, ele respondeu. E você tentou tirar a dela. Dona Maria levou a mão à boca em choque. Carla sentiu que estava perdendo o controle. Mas ela ainda não se daria por vencida. Quer saber então? Disse, elevando a voz. Ela fez tudo porque quis, porque na cabeça dela, se ela trabalhasse aqui, ia ter garantido o lugarzinho dela para o resto da vida. E então, pela primeira vez, Dona Maria fez algo que ninguém jamais imaginou que ela faria. Ela deu um passo à frente, olhou o filho nos olhos e disse com coragem: eu já limpei essa casa chorando de dor, meu filho. Já cuidei dos seus filhos com os ossos queimando de tanto sofrimento. Já pensei que ia morrer ali mesmo, naquele banheiro. E mesmo assim, eu continuava, porque acreditava que estava fazendo o certo. Mas tem coisas que eu nunca vou contar, porque nem toda maldade deve ser repetida em voz alta. Silêncio. Dona Maria respirou fundo. Mas hoje eu te digo uma coisa com toda a clareza que me resta. Eu não estava servindo essa casa. Eu estava sobrevivendo dentro dela. Ricardo sentiu o chão desaparecer debaixo dele. A culpa, a raiva, a indignação, o arrependimento. Tudo de uma vez. Agora deixa eu falar com você, que está assistindo essa história. Se você estivesse no lugar dessa mãe agora, sofrendo em silêncio, sendo humilhada dentro da casa do próprio filho, o que você faria? Você aguentaria calada para não causar conflito? Ou teria coragem de falar, mesmo que custasse tudo? Escreve aqui embaixo a sua resposta. Eu realmente quero saber o que você faria nessa situação. E aproveita também para me dizer, de onde você está me ouvindo agora? Sempre me surpreendo com os lugares que essas histórias alcançam. Se essa história está tocando você de alguma forma, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias tão intensas e importantes como essa. Agora, volta comigo para a mansão, porque o que Carla ainda vai tentar fazer vai te deixar arrepiado. O silêncio depois das palavras de Dona Maria era quase insuportável. Por alguns segundos, ninguém conseguia se mexer, nem respirar direito. Só o som distante do vento batendo nas cortinas da mansão preenchia aquele vazio pesado. Carla foi a primeira a reagir. E não foi com arrependimento, foi com ódio. Você é uma mentirosa, ela gritou, apontando o dedo na cara da sogra. Sempre quis tomar o meu lugar. Dona Maria estremeceu, mas não recuou. Eu só quis ser sua família, respondeu ela quase em sussurro. Mas você nunca quis isso. Carla soltou uma risada fria, amarga. Família, não me faça rir. Eu nunca quis filhos, nunca quis você nessa casa, nunca quis estar presa a essa farsa de família perfeita. Ricardo empalideceu. O que você acabou de dizer? Ele perguntou em choque. Ela respirou fundo e cruzou os braços, como se finalmente estivesse cansada de fingir. Quer a verdade?
Eu me casei com você pelo que você representa. Pelo dinheiro, pelo status, por essa casa, por essa vida. Não foi por amor. Dona Maria levou a mão ao peito. Ricardo sentiu o chão fugir, mas ela ainda não tinha terminado. Esses 2 bebês, ela apontou na direção do quarto, foram só parte do pacote. Uma garantia de que você nunca me deixaria. Porque uma mãe eu nunca quis ser. O silêncio virou um grito preso na garganta de Ricardo. Ele fechou os olhos por um segundo, tentando acordar de um pesadelo que parecia real demais. Você usou os meus filhos, disse ele. Eu usei a situação a meu favor. Ela respondeu sem vergonha. Porque dentro dessa casa só sobrevive quem é forte. E quem é fraco vira empregado. Igual essa aí. Apontou novamente para Dona Maria. Chega, Carla! Ricardo gritou pela primeira vez. A voz dele ecoou pela mansão. E pela primeira vez, ela recuou um passo. Mas logo recuperou a postura arrogante. Vai fazer o quê? Me colocar para fora? Vai me expulsar da casa dos meus filhos? Eles não são seus, ele respondeu com dor contida. Você mesma acabou de dizer que nunca os quis. Carla engoliu seco, mas não abaixou a cabeça. Eu sou a mãe deles perante a lei, ela rebateu. Mãe, protege, cuida, ama. O que você fez com eles foi abandono dentro de casa. Dona Maria, do outro lado do corredor, começou a chorar baixinho. Não de medo, mas de alívio. Porque aquela verdade finalmente tinha sido dita. E então Carla mudou de estratégia. Se jogou no chão, começou a chorar alto, dramática, se agarrando às pernas de Ricardo. Amor, por favor, eu tô confusa. Eu falei coisa da boca para fora. Eu sempre amei você. Sempre amei nossos filhos. Ele a empurrou com delicadeza, mas firmeza. Você acabou de mostrar quem você é de verdade. Ela começou a se desesperar. Você não pode fazer isso comigo. Eu larguei tudo por você. Estraguei minha vida para ficar aqui. Não, você destruiu a nossa para se beneficiar. Ele respondeu. Carla então olhou ao redor, para a casa, para os móveis, para as escadas, para tudo que ela considerava seu. E compreendeu finalmente, estava perdendo. Mas antes de desistir, tentou uma última cartada. Virou-se para Dona Maria com ódio puro nos olhos. É isso que você queria, não é? Tomar tudo para você. Você nunca aceitou meu lugar nessa casa. Dona Maria respirou fundo e pela primeira vez respondeu com uma força que ninguém imaginava. Eu nunca quis o seu lugar, minha filha. Eu só queria viver em paz ao lado do meu filho e dos meus netos. O peso dessa frase caiu sobre todos. Ricardo olhou para a mãe, a mulher que havia suportado tudo sozinha, que nunca pediu nada, que nunca reclamou. E ali ele viu não uma vítima, mas uma guerreira silenciosa. Ele se aproximou dela, segurou suas mãos com cuidado e disse: a senhora nunca mais vai sofrer dentro dessa casa. Eu prometo. Carla, ao ouvir isso, explodiu. Então eu sou a vilã da história? Eu? Você se tornou isso sozinha, ele respondeu. E agora vai ter que arcar com as consequências. Um silêncio denso tomou conta do lugar. E foi nesse instante que alguém bateu no portão da mansão. Não foi suave. Foram 3 batidas secas e firmes. Carla olhou para a porta confusa. Quem é a essa hora? Ricardo fechou os olhos por um segundo. Ele sabia exatamente quem era. E disse: é o começo do fim para as suas escolhas, Carla. As 3 batidas no portão da mansão ainda ecoavam no silêncio da casa. Carla paralisou. Seu rosto perdeu a cor, o sorriso arrogante simplesmente desapareceu e deu lugar a uma expressão de puro pânico. Por um segundo, ela pareceu menor, frágil, quase vulnerável. Mas Ricardo sabia. Não era arrependimento, era medo de perder tudo. Ele caminhou até a porta com passos firmes, enquanto Dona Maria permanecia no corredor, apoiada na parede, acompanhando cada movimento do filho com o coração disparado. Os bebês, no quarto ao lado, dormiam alheios a tudo, como se nem percebessem a tempestade que desabava ali dentro. Quando Ricardo abriu o portão, havia 2 homens do lado de fora.
Um deles vestia terno escuro e segurava uma pasta de documentos. O outro, um homem mais sério, de postura rígida. "Senhor Ricardo Lemos?" perguntou o de terno. "Sou eu. Boa tarde. Meu nome é Dr. Eduardo Moreira, sou advogado. E este é o comandante Henrique, da Polícia Civil. Viemos atender uma denúncia formal." Carla, ao ouvir a palavra denúncia, sentiu as pernas fraquejarem. "Denúncia de quê?" ela gritou, aproximando-se. "Isso é algum absurdo?" O delegado manteve a postura fria. "Denúncia de maus tratos, exploração de idosa e possível cárcere psicológico." O mundo de Carla começou a ruir ali. "Quem fez isso?" Ela disparou. "Aquela velha mentirosa?" Dona Maria vacilou, mas Ricardo rapidamente se colocou à frente dela. "Ninguém está mentindo aqui, Carla. A verdade é que demorou demais para aparecer." O advogado abriu a pasta e começou a falar com calma. "Além da denúncia anônima, recebemos vídeos gravados dentro da residência, mostrando a senhora dando ordens abusivas, humilhando e forçando Dona Maria a trabalhar mesmo com limitações físicas." Um suor frio escorreu pela testa de Carla. "Isso é montagem!" ela gritou. "Vocês não podem provar nada." O delegado a olhou com firmeza. "Não se preocupe, senhora. Quem decide isso é a justiça. Mas a senhora terá que nos acompanhar para prestar esclarecimentos." Carla recuou 2 passos. "Ricardo, você vai mesmo deixar isso acontecer?" gritou desesperada. "Eu sou sua esposa, mãe dos seus filhos." Ricardo fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, não havia mais dúvida dentro deles. "Você não foi mãe, você não foi esposa, você não foi nada além de uma estranha que eu deixei entrar na minha casa e ferir a mulher mais importante da minha vida." Dona Maria chorou em silêncio. O delegado fez um gesto para Carla. "Vamos, senhora." Ela olhou em volta, em uma última tentativa de manipulação. "Você vai se arrepender, Ricardo", murmurou entre os dentes. "Vai me implorar para voltar quando perceber que essa casa não vale nada sem mim." Ricardo deu um passo à frente. "Essa casa nunca valeu nada quando estava cheia do seu ódio." Carla foi conduzida até a viatura. O portão da mansão se fechou atrás dela com um som seco, e com ele se fechava também um ciclo de dor, humilhação e silêncio. Lá dentro tudo ficou estranhamente calmo. Ricardo caminhou até Dona Maria. Ela tremia, mas agora não de medo, tremia como quem esteve perto do fim e de repente voltou a respirar. Ele segurou suas mãos com delicadeza. "Acabou, mãe. Ninguém vai mais te machucar aqui." Ela levantou os olhos, ainda cheios de lágrimas. "Você tem certeza, meu filho?" "Eu prometo, pela minha vida." Ele a abraçou com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. Naquele abraço, havia algo que nunca existira entre eles antes: perdão, culpa, amor e reparação. Alguns vizinhos, curiosos com o movimento, começaram a se aproximar do portão. Murmuravam entre si. Olhavam para dentro, tentando entender o que estava acontecendo. "Aquela não é a esposa do Ricardo?" sussurravam. "Que vergonha! Isso tudo acontecendo debaixo do nosso nariz." Mas Ricardo já não se importava com falatórios. Só havia uma coisa que importava agora: salvar o que restava da própria mãe. Ele a ajudou a sentar no sofá, foi até a cozinha e trouxe um copo d'água. "A senhora sempre foi forte demais", ele murmurou. Dona Maria, com a voz fraca, mas firme, respondeu: "Eu só sobrevivi porque tinha fé de que um dia você ia acordar." E ele chorou, ali mesmo, sem vergonha de ninguém, porque naquele choro havia algo maior do que tristeza. Havia libertação. Alguns minutos depois, o advogado se aproximou novamente, ainda na porta. "Senhor Ricardo, será preciso resolver a questão da guarda das crianças e do processo de separação." Ricardo respirou fundo, ainda segurando a mão da mãe. "Não há dúvida nenhuma sobre isso. A guarda ficará com quem?" E ele respondeu com firmeza absoluta: "Comigo. Elas nunca quiseram ser mãe, mas eu sempre quis ser pai." O advogado assentiu em silêncio. Dona Maria apenas sorriu pela primeira vez em muitos dias. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu de dourado, e pela primeira vez em muito tempo,
Dentro daquela mansão não havia medo, havia silêncio. Mas não o silêncio da dor, era o silêncio de um recomeço. O silêncio que dominou a mansão depois que Carla foi levada não era o mesmo de antes. Não era pesado, sufocante ou carregado de medo. Era um silêncio calmo, quase tímido, como se a casa estivesse pela primeira vez aprendendo de novo a respirar. As paredes continuavam as mesmas. Os móveis continuavam nos mesmos lugares. As cortinas ainda ondulavam com o vento suave da tarde, mas algo ali havia mudado para sempre. Dona Maria não precisou mais se esconder nos corredores, não precisou mais encolher os ombros ao ouvir uma voz, não precisou mais abaixar a cabeça quando alguém passava por ela. Agora, quando caminhava lentamente pelo jardim da mansão, apoiada em uma bengala nova que Ricardo havia comprado para ela naquela mesma noite, os passos eram lentos, mas dignos. Pela primeira vez em muito tempo, o sol tocava sua pele sem o peso da humilhação. Ricardo observava tudo pela janela do escritório, em silêncio. E cada simples gesto da mãe doía e curava ao mesmo tempo. Doeu porque ele percebia quantos dias, meses e dores havia ignorado. Curava porque ele sabia que, a partir daquele momento, tudo mudaria. Ele cancelou as viagens, adiou reuniões, remarcou compromissos. Pela primeira vez em muitos anos, fez uma escolha que não envolvia dinheiro, contratos ou lucros. Escolheu ficar, escolheu estar, escolheu cuidar. Os bebês, que até então sempre estiveram cercados de babás, quartos fechados e silêncio mecânico, passaram a sentir outra presença dentro de casa. Dona Maria fazia questão de segurar cada um com cuidado, como se estivesse segurando o próprio coração novamente em seus braços. Mesmo com dores nos ossos, mesmo com as articulações rígidas, ela encontrava uma força que não vinha do corpo, mas da alma. Cantava baixinho, balbuciava canções antigas, as mesmas que costumava cantar para Ricardo quando ele ainda era pequeno e não sabia o peso que o mundo podia ter. E as crianças pareciam reconhecer aquela voz. Mesmo tão pequenas, os rostinhos relaxavam quando estavam em seus braços. Ricardo assistia àquilo em silêncio, sentado no chão do quarto, sentindo uma mistura de gratidão e arrependimento. "Por que a senhora nunca me contou, mãe?" ele perguntou em um desses momentos. Dona Maria não o olhou de imediato. Acariciava os cachos macios de um dos bebês. "Porque eu sabia que você estava feliz, meu filho. E eu não queria ser o motivo da sua tristeza." Essa frase doeu mais do que qualquer grito. "Mas a sua dor não valia menos que a minha felicidade", ele sussurrou. "Mãe sempre acha que vale", ela respondeu, com simplicidade. E esse foi um dos maiores aprendizados que Ricardo teve na vida. Nos dias que se seguiram, a mansão passou por uma mudança visível. Ele dispensou alguns funcionários que haviam sido omissos, reorganizou funções, contratou uma enfermeira para auxiliar Dona Maria na recuperação das dores e uma fisioterapeuta para ajudar nos movimentos. Mas, principalmente, trouxe humanidade para dentro da rotina. Ele mesmo fazia questão de ajudar as crianças no banho, de preparar as mamadeiras, de caminhar pelo jardim com elas no colo, de ouvir as histórias da mãe, mesmo quando ela repetia alguma lembrança. E pela primeira vez, ele parou para realmente enxergá-la, não como a mãe humilde do interior, mas como a mulher que sustentou um lar sozinha, que enfrentou o mundo, que suportou o abandono, o preconceito, o silêncio, e mesmo assim continuou sendo amor. Enquanto isso, Carla, do outro lado da cidade, percebia que uma vida construída em cima de status, dinheiro e aparência podia ruir em questão de dias. Mas esse já não era mais o centro da história. Agora, o que importava acontecia dentro daquela casa que, pouco a pouco, começava a se tornar um lar. Certa tarde, no final de um dia quente, Dona Maria estava sentada em uma cadeira de balanço perto da varanda. Os bebês dormiam tranquilamente dentro da casa. O vento balançava levemente as folhas das árvores,
e Ricardo se sentou ao lado dela. "Sabe, mãe", ele murmurou, "eu passei a vida inteira achando que estava conquistando o mundo." Ele respirou fundo. "Mas, na verdade, eu quase perdi a única coisa que realmente importava nele." Ela sorriu. "Ainda bem que Deus te fez esquecer o passaporte naquele dia." Ele soltou uma risada breve, que virou um sorriso molhado de lágrimas. Ainda bem. E nesse instante, ele teve certeza. Não havia dinheiro, empresa, contrato ou poder maior do que aquilo. O que ele tinha ali ao seu lado era o verdadeiro luxo da vida. Os dias passaram mais devagar depois de tudo aquilo. Mas não era mais um tempo pesado. Era um tempo de cura. Dona Maria já conseguia caminhar um pouco mais, sem tanta dor. Com o auxílio da fisioterapia e do cuidado diário, seus passos, antes arrastados pelo sofrimento, agora carregavam esperança. Ricardo, sempre ao lado dela, se tornou um homem diferente. Já não era só o milionário de reuniões, contratos e números. Agora ele era pai presente, filho presente, homem presente. Todas as manhãs, ele fazia questão de tomar café com a mãe, mesmo que por poucos minutos, antes de iniciar o dia. E em cada gesto simples, uma xícara de café, um pedaço de pão passado na manteiga, uma conversa sobre o clima, havia um significado que o dinheiro nunca poderia comprar. Dona Maria gostava de sentar perto da janela. Dali, ela olhava os netos brincando no colo do pai, via a grama bem cuidada, as árvores cheias de vida e o céu sempre tão grande. E às vezes pensava, quantos dias eu vivi achando que era invisível. Mas agora, ela se sentia vista, respeitada, amada. Certa tarde, Ricardo se aproximou devagar e se ajoelhou diante dela. "Me perdoa, mãe", ele disse, segurando suas mãos enrugadas. "Me perdoa por não ter te enxergado antes, por não ter te escutado, por ter romantizado um monstro e quase ter te perdido por isso." Dona Maria acariciou seu rosto com a mesma mão que já havia trabalhado até sangrar. "Filho, a única coisa que eu sempre quis foi te ver feliz, e agora eu sei que você vai ser, porque quem aprende a ver a verdade nunca mais fecha os olhos para o que importa." Ele a abraçou forte, não como um menino pequeno, mas como um homem que finalmente entendia o significado de família. E naquele abraço, ele fez mais uma promessa. "Cada canto dessa casa vai ser preenchido de amor. Eu vou ensinar meus filhos a honrarem suas raízes, a respeitarem quem veio antes deles e a jamais humilharem uma alma sequer, independente de quem sejam." Dona Maria sorriu em silêncio, um sorriso que dizia tudo. Naquele mesmo instante, o som leve das risadas dos bebês ecoou pela sala. E Ricardo pensou, talvez a vida não me deu tudo o que eu quis, mas agora ela está me devolvendo tudo o que eu quase perdi. E é aí que essa história encontra você. Porque talvez, enquanto ouvia tudo isso, você tenha lembrado de alguém que foi silenciado, humilhado, ignorado, ou até de você mesmo. Quantas vezes uma mãe, um pai, um avô ou uma avó escondem a própria dor para não causar problema dentro de casa? Quantas vezes alguém sofre em silêncio só para não atrapalhar a felicidade dos outros? Agora me diz, de coração, se você estivesse no lugar de Dona Maria, o que teria feito? Teria aguentado em silêncio ou teria tido coragem de falar? E se você estivesse no lugar de Ricardo, você teria enxergado a tempo ou também teria deixado a ilusão te cegar? Escreve aqui nos comentários. Eu leio cada história, cada desabafo, cada mensagem que vocês deixam e aproveita para me contar também. De onde você está me ouvindo agora? Eu sempre fico surpreso com até onde essas histórias chegam. Se essa história tocou você de alguma forma, se ela abriu seus olhos, se ela fez você pensar em alguém, não guarda isso só para você. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, porque quando você faz isso, não é só um clique. Você ajuda essas histórias a chegarem em quem mais precisa ser acordado, antes que seja tarde demais. E lembra, quem escolhe enxergar a verdade, nunca mais aceita viver de olhos fechados.